Valeu, meus amigos, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, vamos bem rápido, bem ágil, porque nós temos muitas coisas para colocar em dia aqui no nosso canal a partir de agora. Então faz o seguinte, para nós começarmos de boa, tranquilão, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque tu vai ficar bem informado das últimas de Grêmio a partir de agora, tá? A gente vai começar de cara já dando uma aliviada no torcedor, porque tem uma situação que estava incomodando também, aliás, uma das muitas, que é a situação da base. O Grêmio Sub-20, a gurizada do Brasileirão, estava na zona de rebaixamento. Só que ontem o Grêmio venceu o Bahia por 2-1, gols do Araújo e também do Jardiel. Eu já tinha comentado com vocês aqui na semana passada, se eu não me engano, ou foi no início dessa semana, acho que foi na semana passada ainda, né? Que a direção tinha baixado alguns jogadores para a equipe Sub-20, como o Jardiel, Gabriel Meck, o Riquelme, jogadores que estavam atuando na equipe principal, ganhando oportunidades, treinando junto com o grupo principal, para poder dar essa vida, né, no Sub-20, para a gurizada poder conseguir vencer as últimas partidas, pelo menos, empatar bons resultados, pontuar principalmente e se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento do Brasileirão Sub-20, que é um escândalo o que isso que a CBF fez, né? É um absurdo gigantesco ter zona de rebaixamento para um campeonato de base, onde a grande ideia é fazer com que surjam joias, né, para que vão para a equipe principal. Então, qual é o sentido da base a não ser esse? É um absurdo isso que a CBF faz, mas é o que está acontecendo, infelizmente. Isso já está sendo revisto e tomara que voltem atrás e tirem esta porcaria de rebaixamento de uma competição que ela, por óbvio, coloca nos guris, né, essa coisa da competitividade, de representar, de buscar ser campeão, mas a gente não pode esquecer o foco, que é lançar joias para as equipes principais. Eu não estou falando só do Grêmio, estou falando do Grêmio, do Corinthians, do Inter, estou falando das outras equipes também no geral, porque esse é o principal fato da base, né? Fato é que o Grêmio tem mais 5 partidas até o final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nós saímos da zona de rebaixamento. Deixa eu pegar aqui para dar direitinho a notícia para vocês. Aqui, ó, o nosso próximo adversário agora é o rival que está na zona de rebaixamento nesse momento que eu gravo o vídeo. Nós vamos enfrentar o rival na quarta-feira que vem no CFT Hélio Dourado, tá bem? Gurizada, vamos lá, vamos falar da próxima informação, porque a gente precisa falar sobre a situação financeira do clube. Nós temos uma meta para o ano que é 136 milhões de reais em vendas. Nós já falamos sobre isso aqui no canal diversas vezes. O Grêmio precisa bater essa meta para poder fechar o ano tranquilamente com as suas finanças, não é verdade? Até o momento, a direção já negociou 5 jogadores, fechando 59,5% do orçamento de vendas que precisa fazer nessa temporada. Até o momento foram arrecadados, podemos colocar assim, 81 milhões de reais. Nos primeiros meses, o Grêmio vendeu o Nathan Fernandes para o Botafogo, o Kaique para o Dallas dos Estados Unidos, o Marquezin para o Boca, né? O Zé Guilherme, lateral da base, para o Bahia e o PP para o Vitória. O Grêmio acredita que vai conseguir fechar esses valores até dezembro. Por isso tem a necessidade de vender, ou entrar uma renda, porque nessa história toda de fechar esses 136 milhões, entra ali transações diretas, que são as vendas, né, que o Grêmio faz, os empréstimos remunerados, cláusulas ativas, no caso, bonificações de jogadores que estão em outras equipes, né, ou também o mecanismo de solidariedade. E aí nós temos, muito em breve, quem sabe por que não, a situação do Wanderson, né, que hoje é o que o Grêmio aguarda tanto. O Wanderson que pode ser vendido pelo Mônaco para o Barcelona ou para o Tottenham, né, que também analisa a situação do jogador. Só de mecanismo de solidariedade nessa história, o Grêmio pode pegar ali 3 milhões, 4 milhões de reais. Né? Mais a porcentagem que o Grêmio tem de plusvalia dá 15, 16 milhões de reais. Estamos falando ali de uma venda que, se for concretizada nos 35 milhões de euros, né, que hoje é colocado pela imprensa francesa, o Grêmio pode arrecadar 20 milhões de reais, ou um pouquinho menos, ou até um pouquinho mais. Então é um valor muito expressivo que o Grêmio aguarda e torce muito para que essa negociação aconteça nos próximos dias. Só que tem um detalhe: o Grêmio precisa compensar também o prejuízo que teve na Copa do Brasil. A Copa do Brasil do Grêmio, o Grêmio estimava chegar até as quartas de final e não conseguiu. Né? Pela projeção, deixamos de arrecadar
com essa eliminação precoce na Copa do Brasil, 8 milhões e meio de reais. 8 milhões e meio de reais. Então essa grana vai ter que sair de algum lugar. Essa grana aí vai ter que sair daqui a pouco do orçamento que seria para contratar jogadores, né? De um outro orçamento importante, mas ela vai ter que sair de algum lugar. Não tem como fazer, não vai fechar no negativo. Então é um problema que o Grêmio acabou arrumando aí ao longo dessa temporada também. Mas nesse momento, então, a informação que prevalece é que atingimos até o momento mais da metade do orçamento previsto em vendas nessa temporada, que é de 136 milhões de reais. Chegamos já a 81 milhões de reais em vendas em 2025, tá bem? Deixa teu like, te inscreve aqui no canal que a gente precisa falar sobre outro assunto bem importante, meus amigos, porque já que nós estamos falando de jogadores que podem render valores ao Grêmio, nós temos que falar também de outros jogadores que o Grêmio quer negociar nesta janela, né? Nós podemos elencar aqui 13 atletas. O pessoal de GZH trouxe uma matéria muito bacana, sobre alguns jogadores que talvez nós não tivéssemos feito esse exercício ainda, que estão no elenco do Grêmio, mas que ou o Grêmio tem o interesse de vender, de emprestar menos, né, bem menos, mas o Grêmio aceita, dependendo do atleta, até repassar, mas principalmente com a entrada de grana, né? Um jogador, por exemplo, ó, são 13, tá? Vai anotando aí. Cristaldo. O Cristaldo é um jogador que o Grêmio aceita negociar. Chegando uma boa proposta, o Grêmio negocia. O Grêmio não empresta, o Grêmio negocia para venda. Porque sai o Cristaldo, tem que contratar. É um jogador que o Grêmio não tá torrando, mas é um jogador que não é o que a gente esperava. Não é o que a gente esperava. E isso é claro, isso é cristalino. Outro jogador, João Lucas, um erro na contratação. Chegou esse ano, um erro total. Grando, um jogador que a direção tá deixando ali. Chegar uma proposta, top, a gente senta e conversa. Mas é um jogador que tá numa lista. O Arezzo, esse aqui sim, esse aqui incomodou. Esse aqui tá incomodando. E esse aqui tá causando mal-estar nos bastidores. A declaração que ele deu ontem, na entrevista para a Rádio Uruguaia lá, essa declaração não caiu bem de novo nos bastidores, tá? E eu falo de novo porque não é a primeira vez que ele faz isso, não é a primeira vez que ele fala sobre ir pro Peñarol, e isso tá incomodando demais. Incomodou o torcedor, nós vimos as reações nas redes sociais e a direção do Grêmio também está incomodada com ele. Tem a parte boa, é o jogador que quer jogar, beleza, mas mostra dentro de campo, ele não tá conseguindo. E não é por falta de oportunidades. Pavon, não preciso nem explicar, né? É um jogador que tá na lista. Ronald, outro jogador. Carbajo, é outro. Luan Cândido, é outro jogador. Gustavo Martins, né? Esse aí também. O Grêmio vira e mexe, coloca ele numa possibilidade. Chegando proposta boa, o Grêmio vai negociar. O Grêmio não vai se apertar. Gabriel Silva, esse aqui talvez tu nem lembrasse. Tinha empréstimo até julho com o Hercílio Luz de Santa Catarina. O Hercílio Luz acabou caindo no campeonato estadual e acabou o Hercílio Luz devolvendo o jogador lá no final de março. E ele tá ali. Natan Pescador é outro. Gemerson é outro. Tem o interesse do Atlético Paranaense. Pode ser que essa negociação avance nos próximos dias. A ideia do Atlético seria um empréstimo. Mas vamos ver ainda. E tem o Camilo, né? Camilo chegou no início do ano. O Grêmio já avisou que o Camilo é um jogador que é negociável, totalmente negociável, tá? E eu quero colocar um outro atleta aqui que o Grêmio tá oferecendo. E eu já trabalhei essa informação aqui com vocês. O Grêmio está colocando no mercado Aravena. Aravena é outro jogador que não foi o que o Grêmio esperava. O Aravena é outro jogador que o Grêmio está oferecendo no Brasil. A gente já falou isso, o Grêmio ofereceu ele para o Santos, para o Atlético Mineiro. São 2 clubes que o Grêmio já conversou sobre ele. Alguns jogadores que ainda não atingiram os 7 jogos, tá? Que podem atuar inclusive em clubes da Série A. Gabriel Grando, não tem nenhum jogo. O Jorge, goleiro, não tem nenhum jogo. Não tem nenhum Grando, né? Gustavo Martins, 3 jogos. Kahneman, 4 jogos. Vieri, 2 jogos. Luan Cândido, não fez nenhum.
Lucas Esteves, 4 jogos. João Pedro, 6 jogos. Não pode fazer mais um. Se fizer mais um, não poderia ser negociado para uma equipe brasileira. Até pode ser negociado, mas não pode jogar. Então, dificilmente alguém contrataria, quase impossível, né? João Lucas, 1 partida. O Igor Serrote, 5 jogos. Cuejar, 2 jogos. O Ronald, 5. O Natan Pescador, 2 jogos. Ó, oportunidade, hein? Aravena, 6 jogos. É o que eu falei para vocês, está sendo oferecido. Se atuar mais um, aí sim, aí fica inviabilizado. André Henrique, 6 jogos também, tá bom? Então, são possibilidades que o Grêmio tem, jogadores aí que o Grêmio pode negociar nos próximos dias. São atletas que, no aquecer da janela, vamos colocar assim, o Grêmio vai acabar negociando. Tomara, né? Tomara. Alguns deles ali é só para inflar a folha ali mesmo. Não ajuda em absolutamente nada. Falando em saídas, a gente tem que falar em chegadas, né? A gente precisa reforçar. Jason Lisboa, colega da Rádio Gaúcha, trouxe uma informação agora há pouquinho de que o Juventude aguarda apenas o ok do Grêmio para poder negociar o Kaique, para fechar a negociação para a vinda do Kaique para o Grêmio. Tem um entrave nessa história toda. O que o Juventude espera do Grêmio? O valor à vista. É só o que está trancando nesse momento. O pagamento à vista. O Grêmio está buscando formas de ter esses 5 milhões à vista, tenta com o Juventude dividir esse valor, o Juventude bate o pé e não arreda, não adianta. O Grêmio vê outras possibilidades no mercado, é verdade, mas o grande foco do Grêmio nesse momento é o Kaique. O Kaique é o jogador que o Grêmio gostaria de ter. O que eu trago para vocês também já, trazendo para essa história assim, num contexto, vamos dizer assim. O Juventude tem as suas dificuldades e tem o Kaique como um dos seus principais jogadores na luta para não cair nessa temporada. Beleza, concordo, você pode concordar comigo, acredito que a grande maioria. Mas tem um outro detalhe que está começando a pegar no mercado, entre os empresários principalmente. A fama de mal pagador. O Grêmio está pegando uma fama de caloteiro. O Cuiabá, o Cascavel, Foz do Iguaçu e o Juventude não quer entrar nessa lista. Esse é um problema que o Grêmio está lidando neste momento. É um problema que o Grêmio vai ter que começar a solucionar. De onde? Bom, aí vão ter que arrumar. Porque se não tivermos dinheiro e não tivermos... a história é a mesma coisa que eu, a mesma coisa que você. Se você não tem dinheiro e não tem o nome limpo, você não vai conseguir conquistar absolutamente nada. Vamos ser bem sinceros. Se você não tem dinheiro e não tem o seu nome limpo, o que a gente vai conseguir comprar? Parceladinho, bonitinho, aquele crediário, aquele cartão, aquele limite do cartão, a gente não consegue. Clube de futebol é a mesma coisa. E o Grêmio tá pegando a sujar o seu nome. E isso é um problema, tá? Isso é um problema. Não estou falando necessariamente desta situação do Juventude. Pela situação do Juventude, né, por ser o jogador importante para eles e tudo mais, e pela necessidade que eles teriam de ir atrás de outro atleta. Então, por conta disso, o Juventude, claro, precisa da grana. Mas, o Grêmio está sujando o seu nome, e eu já ouvi isso de empresários. O Grêmio está pegando a fama de mal pagador, e isso é um grande problema. Um grande problema, tá bom? Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho, quero saber de ti o que tu acha dessas movimentações de mercado do Grêmio e se o Kaique é o cara que resolve os nossos problemas ou não. Até mais.